Olá, amigos do YouTube. No vídeo de hoje vamos falar se vale ou não vale a pena investir em HCTR11, ok? Um fundo que está gerando muita polêmica neste momento no YouTube. Então, nada do que eu fizer aqui é uma recomendação de compra, ok? Vou só falar de alguns dados técnicos e que eu tive fazendo aqui algumas contas de padeiro e achei interessante. E no fim do vídeo eu vou falar o que eu fiz o que eu fiz em relação ao HCTR11, qual foi a decisão que eu tomei. Pronto, então só queria pedir desculpa que está tendo obras no prédio aqui do lado. Se vocês ouvirem um barulho de fundo aí é porque estão quebrando tudo lá atrás. Vamos então ver aqui alguns dados. Talvez eu vá abrir, é melhor talvez eu vou fazer isso. Vou abrir uma planilha para escrever aqui os dados. Folha de cálculo do Excel. Para escrever aqui os dados para ficar assim um pouco mais didático. Exatamente. Eu vou aumentar aqui a letra também para ficar mais visível. Vou colocar um 16 aí. Então vamos aqui a alguns dados. O HCTR11 fechou a cotação no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele fechou em 97,40. Isso dá um P sobre VP, tendo em conta que o valor patrimonial dele seja 120, dá um P sobre VP de 0,81. Portanto, 19% de desconto em relação ao patrimonial. Mas esse patrimonial é um pouco teórico, e é isso que nós vamos ver aqui. Vamos então aqui a alguns dados interessantes. O yield, aqui diz 19% por causa da queda, mas na verdade ele fechou no mês passado com 17% de yield. Então vou anotar aqui, 17% de yield. Nos últimos 12 meses, contando com a cotação fechada do mês passado. O que eu fiz de errado? Pronto, fica assim. 17% de yield. Vou colocar aqui uma corzinha para dar um destaque. Pronto. Os rendimentos, se nós formos aqui ao relatório gerencial, já vai abrir. Os rendimentos foram no mês de fevereiro e março foram diferentes, mas assim nós vamos fazer aqui uma média. Aqui, no mês de fevereiro, o rendimento do fundo foi de 1,33. Portanto, rendimentos em fevereiro 1,33 e em março 1,43. É o que diz aqui, 1,43 em março. Ok. Pronto. Esses são os rendimentos. Deixa eu colocar aqui uma corzinha. Os rendimentos do fundo. O que eu queria mostrar para vocês? Não, aqui no relatório ainda. As posições do fundo, que é o que está gerando muita controvérsia, é que o fundo investe em fundos de desenvolvimento. E esses fundos não têm rendido nada. E não há garantias de que vão render. Então devo ter passado, não vi onde é que está a lista. Outras propriedades. Tem que aumentar aqui a letra. Aqui. Acho que vai ficar pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui, XBXO11. É um fundo de desenvolvimento. Ele tem 8,7% do XBXO11. Eu anotei aqui, XBXO. Ele tem 8,7% desse fundo, em porcentagem. E o FI Serra Verde, vou colocar SV, que é o Serra Verde, ele tem 6,9% desse fundo. Ok? É o Serra Verde. São os fundos de desenvolvimento que não estão rendendo nada neste momento e que o pessoal não está muito contente com esses fundos na carteira. Esses dois representam 15,6% da carteira do fundo. Ok? Então vamos colocar aqui uma corzinha. E aqui o total. Colocar mais escuro. 15,6% da carteira do fundo.
Então, o que eu queria mostrar? E aqui é que entra os dados interessantes. Digamos que esses dois empreendimentos vão a zero. O valor patrimonial do fundo, o VP, neste momento é 120, contando com o valor desses dois fundos. Supondo que esses dois fundos vão a zero, o que é muito pouco provável, porque existem garantias por trás, a gente pode sempre buscar qualquer coisa, mas supondo que esses 15% vão a zero, ou seja, o VP que perca todo o seu valor, o VP menos 15 ficaria em R$102, ok? VP menos 15, ou seja, tirando esses 15% dos dois fundos de desenvolvimento, ficaria em R$102. Ele fechou a última cotação a 97,40. Portanto, 102, vamos fazer aqui o cálculo. 97 é o que ele fechou a cotação, dividido por 102, dá 0,95. Portanto, ele está com, em relação à cotação atual, ele está com um desconto de 5%. VP, vou colocar aqui. VP menos cotação, 0,95. Dividido por cotação, desculpa. VP dividido por cotação 0,95 dá um desconto de 5%. E aqui eu vou colocar uma cor, 5%. Portanto, mesmo que os empreendimentos da carteira, os 15% da carteira vão a zero, a cotação atual ele já está sendo com desconto, já está sendo cotado com desconto de 5%, tirando os dois maiores empreendimentos da carteira, os dois maiores fundos da carteira do HCTR. Portanto, mesmo que os dois empreendimentos fossem a zero, perdesse todo o seu valor, já está sendo vendido com desconto de 5% em relação aos CRIs e os outros fundos da carteira. Agora, se podemos ver que o dividendo de fevereiro seria ele está usando caixa para pagar o dividendo de 1,40. Ele pagou em fevereiro, usou caixa. Mas é para isso que o caixa existe, ok? O caixa é quando eles colocam, quando vem recebem um rendimento superior, eles fazem um pouco de caixa, distribuem um certo dividendo. Quando vem inferior, eles amenizam a distribuição e retiram do caixa. Mas é para isso que o caixa existe, para dar ali um fluxo, ter um fluxo de dividendos constantes. Quando vem a mais, faço caixa. Quando vem a menos, uso caixa. É por isso que o caixa existe. Então, para mim, não é um problema eles usarem caixa para pagar aquele dividendo de 1,40, que é o que nós temos aqui. Como podemos ver, 1,40 e 1,40. Agora, vamos supor que os rendimentos seja pior do que isso. Seja, por exemplo, em fevereiro foi 1,33, vamos colocar aqui menos do que isso. E isso é os 15% da carteira que não está rendendo nada, ok? Portanto, eu fiz aqui um cálculo de padeiro. Se o dividendo for 1,20, ou seja, já é abaixo do que está ali, mas vamos supor que o dividendo seja 1,20, em relação à cotação atual, podemos fazer o cálculo até para não ficar só nas minhas palavras, 1,2 dividido por 97 igual vezes 100, 1,23. Portanto, daria, se o dividendo for 1,20, colocar aqui, dividendo for 1,20, o yield seria 1,23%. Colocar a porcentagem. Ok. Colocar uma cor. Ok. Se o dividendo... Colocar aqui. Se o dividendo for, como nós vimos, o mês mais pequeno foi 1,33, então se o dividendo for 1,30, o yield seria, eu não fiz o cálculo, vou fazer aqui para vocês verem, 1,3 dividido por 97 igual vezes 100, 1,34, portanto está certo, 1,34% ao mês, ok? Em relação à cotação atual. Portanto,
Se houver uma redução ainda mais do dividendo e o dividendo for para 1,20, o meu yield mensal em relação à cotação atual vai ser 1,23%. Se o dividendo for para 1,30, o meu yield vai ser 1,3%. Se o dividendo continuar a 1,40, o meu yield vai ser 1,45 ou 46%. Portanto, continua sendo, na minha opinião, um investimento com um rendimento, continua sendo um high yield, continua sendo aquilo que o fundo se propõe a ser, que é high yield, principalmente em relação à cotação atual. Sem falar que se a gestão ganhar juízo, pode haver uma valorização no longo prazo, ok? Portanto, o que eu fiz? Eu iniciei ontem uma posição, comprei uma cota a R$ 98,00 e se continuar baixando, eu vou comprando mais uma cota, conforme ele for baixando, para baixar o meu preço médio, porque eu acho que em relação aos outros ativos da carteira, a possibilidade de rendimentos por ser um high yield faz com que eu tenha um yield mensal que continue sendo alto, ok? Portanto, na minha opinião, não vai ser o fim do mundo, assim como não foi com o MXRF, e ele continua sendo um high yield, portanto, está sendo vendido neste momento a um preço que nunca teve historicamente nos últimos... um ano? Deixa eu ver. Um ano, não, tem mais do que isso, 5 anos. Portanto, quanto é que ele esteve a esse preço? Ele esteve a esse preço em março de 2020, portanto, 2 anos atrás, quando foi o início da pandemia, é que nós atingimos preços relativamente parecidos com o que temos agora, que é abaixo de R$100. A partir daí, ele esteve sempre acima de R$100, bateu aqui um pico de 152. Portanto, na minha opinião, pode ser, se você tiver veias de ferro para aguentar o risco, aguentar o longo prazo, porque eu estou falando de longo prazo, e no caso desse fundo até nem precisa ser longo prazo, porque é um fundo muito conhecido, tem muitos cotistas, 173 mil cotistas, portanto, na minha ideia, na minha opinião, até nem precisa ser longo prazo, pode ser mesmo coisa de 1 ano e ele já pode recuperar os valores antes que estava sendo listado antes ali dos 120, 130 reais, portanto... Eu já iniciei uma posição, quero aproveitar esse momento de baixa e nada aqui é uma recomendação de compra, mas fazendo umas contas de padeiro, ele continua sendo um high yield, mesmo que os 2 empreendimentos maiores da carteira, que são os mais arriscados, não rendam nada ou vão a zeros, ok? Ele vai continuar sendo um high yield. Portanto, na minha opinião, sim, talvez possa ser, se você tiver estômago para isso, uma boa opção, porque o fundo com certeza vai haver momentos em que ele vai baixar mais. Portanto, eu comprei 98, ele já teve ontem a menos do que isso. Deixa eu ver aqui, só mostra os fechamentos, mas ele teve a 94, se eu não me engano, 93, 94, portanto, pode baixar mais, não tem problema. Se baixar dos 90 eu vou e compro mais uma cota, se chegar ali perto dos 90 eu compro mais uma cota, se chegar perto dos 80 eu compro mais uma cota, assim vou baixando meu preço médio, não tem problema. Portanto, fazendo contas de padeiro, diria que sim, o fundo está sendo descontado no pior das hipóteses a 5%, no melhor das hipóteses a 19%, se os 2 empreendimentos funcionarem como seria previsto, 19% de desconto. No pior das hipóteses, 5% de desconto em relação à cotação atual, ok? Espero que o vídeo tenha sido interessante, não esquece de deixar um like, muito obrigado por ver esse vídeo, até o próximo vídeo.